Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. E no vídeo de hoje eu vim falar-vos sobre igrejas. O que é uma igreja, por que eu tenho que ir a uma igreja, qual é a igreja certa e muitas coisas mais. Mas antes de falarmos propriamente sobre o que é uma igreja e respondermos a essas perguntas, precisamos saber qual a origem do termo igreja. O termo igreja vem do grego eclésia, que significa Assembleia de Cidadãos Livres. E posteriormente esse termo foi usado por alguns autores do Novo Testamento para se referir à nova aliança do povo de Deus. Porém, conforme o tempo foi passando, o termo igreja deixou de ser atribuído para a aliança que o povo de Deus tinha e passou a ser atribuído para os lugares ou para as edificações onde o povo de Deus, onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus. Mas igreja é essencialmente a união do povo de Deus. Igreja é essencialmente o grupo de pessoas que se reúne para adorar a Deus, o grupo de pessoas que tem comunhão com Deus e assim sucessivamente, e não propriamente o local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus. Logo, igreja não é o local. Igreja são as pessoas. Igreja não é um local onde as pessoas se reúnem para adorar. Igreja são as pessoas que se reúnem para adorar. Se um grupo de pessoas ou se algumas pessoas se reunirem numa rua, numa casa, para adorar a Deus, para falar da palavra de Deus, aquilo é uma igreja. Igreja não é propriamente a edificação. Porém, com o passar do tempo, esse termo foi atribuído aos locais. Por isso é que hoje temos a igreja pentecostal, a igreja católica e assim sucessivamente, porque são os locais onde as pessoas se reúnem para prestar culto a Deus, para adorar a Deus, para falar e aprender sobre Deus. E agora vem a primeira pergunta: o que é então uma igreja? A igreja é o conjunto de pessoas que têm uma aliança com Deus. Igreja é o conjunto de pessoas que se reúnem para prestar culto a Deus, para aprender sobre Deus, para falar sobre Deus, para adorar a Deus. Então, igreja não tem nada a ver com o local, mas tem a ver com as pessoas que se reúnem para prestar culto a Deus. E outra pergunta é: por que devemos pertencer a uma igreja e por que devemos ir a uma igreja? A palavra nos diz em Hebreus 10:25 o seguinte: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quando cristãos ou quando pessoas que tenham o objetivo de adorar a Deus, de falar com a palavra de Deus e aprender sobre Deus, se reúnem, aquilo constitui uma igreja. Logo, todos nós, todos aqueles que pretendem ou que servem a Deus, que pretendem servir a Deus, precisam fazer parte de um grupo de pessoas que se reúne para adorar a Deus, ou seja, precisam fazer parte de uma igreja. Por quê? Porque não se aprende a palavra sozinhos. Tudo bem que nós devemos meditar de dia e de noite na lei do Senhor, mas nem tudo quanto lermos entenderemos sozinhos. Nem tudo quanto lermos, Deus nos dará um entendimento. Às vezes, Deus dará um entendimento àquele que estiver ao nosso lado e com a sua explicação nós conseguiremos perceber melhor e mais claramente aquilo que a palavra nos quer dizer. Por isso é que nós devemos ir à igreja, porque nem todo o entendimento que vamos ter da palavra é realmente o entendimento que Deus quer que nós tenhamos, porque um versículo pode ter diversas interpretações e muitas das vezes, para além da interpretação que nós tivemos acerca de tal versículo, Deus quer que nós interpretemos também de uma outra forma, apliquemos de uma outra vertente. E muitas das vezes nós só vamos nos dar conta que podemos aplicar aquele versículo nos nossos estudos, por exemplo, ao ouvirmos alguém a falar, ao ouvirmos a interpretação que Deus deu a outra pessoa. Por que devemos pertencer a uma igreja? Devemos pertencer a uma igreja porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo. E nenhum membro de um corpo sobrevive fora do corpo por muito tempo. Pode sobreviver por algum tempo? Pode, mas não por muito tempo. E se nós somos membros do corpo de Cristo, como é que nós vamos nos manter vivos se estivermos longe do corpo? Então devemos estar unidos ao corpo, não separados. Por isso é que devemos pertencer a uma igreja. E também porque na igreja onde aprendemos muita coisa que sozinhos não vamos aprender.
É na igreja onde aprendemos muitos louvores, é na igreja que aprendemos orações, é na igreja que aprendemos muita coisa mesmo. Além disso, o apóstolo Paulo nos disse para não deixarmos de nos reunir como igreja, para não deixarmos de nos reunir com pessoas que se reúnem para adorar a Deus, para prestar culto a Deus, porque isso agrada a Deus. Outra pergunta, uma coisa que muitos dizem: eu não preciso ir à igreja, a igreja é o meu coração. Isso é mentira. É pura mentira. Por quê? Porque senão, primeiramente, Paulo não nos exortaria a não deixarmos de nos reunir como igreja. Como assim nós vamos nos reunir como igreja se a igreja é o meu coração? Então, a igreja não é o nosso coração. Claro, somos templo do Espírito Santo, mas a igreja não é o nosso coração. Isso é mentira, não é bíblico. E esse é um dos outros motivos pelo qual nós devemos nos reunir como igreja. Eu não sou igreja. Mas eu mais uma pessoa sou igreja. Uma pessoa não é igreja, mas duas pessoas já são igreja. Uma pessoa constitui um membro da igreja, mas uma pessoa não é igreja. Outra pergunta, devo ir à igreja apenas aos domingos? Não. Além disso, muitas igrejas, não sei se todas as igrejas têm cultos semanais. Porém, domingo não é o dia específico de ir adorar a Deus, mas domingo foi um dia atribuído, se assim posso dizer, ou destacado ou separado pelos homens para prestar culto a Deus. Isso é os cristãos ou os que creem em Deus. Mas domingo não é o único dia que devemos ir à igreja ou que podemos ir à igreja. Tem segunda, tem terça, tem quarta, tem quinta, tem sexta, tem sábado. Então, o único dia que devemos ir à igreja não é apenas domingo. Podemos ir em outros dias. Além disso, como eu disse no princípio, hoje muitas igrejas têm cultos durante a semana, têm cultos ao sábado. Então, o dia para ir à igreja não é reservado apenas ao domingo, mas também existem outros dias. Uma pergunta que muita gente se faz, acredito que essa é a última pergunta que eu vou responder nesse vídeo, é: qual é a igreja certa? Alguns dizem que a Testemunha de Jeová é a igreja certa, outros dizem que a igreja católica é a certa, outros dizem que a igreja pentecostal é a certa. A igreja certa é a igreja que está mais próximo da palavra. A igreja certa é a igreja que prega a palavra, é a igreja que procura viver e incentivar cada membro da igreja a viver de acordo à palavra. A igreja certa é a igreja que adora a Deus ou procura adorar a Deus, não de qualquer forma, mas da forma certa, a forma que agrada a Deus. A igreja certa é aquela que não deixa de falar da palavra porque não agrada a alguns, mas prega mesmo assim a palavra. Então, como eu vou saber qual é a igreja certa? Como eu vou saber se a minha igreja ou se a igreja onde eu estou é a certa? Observa as mensagens que são pregadas. Isso é o ponto principal. Observa as mensagens que são pregadas. Raramente uma igreja que não é a igreja certa prega a palavra toda, prega verdadeiramente a palavra. Raramente as igrejas que não são certas falam sobre Cristo efetivamente, pregam Cristo, pregam principalmente o arrependimento. Isso é muito raro nos dias de hoje. Pregam a mudança de comportamento, pregam o abandono do pecado. Até porque a primeira pregação de Jesus foi sobre arrependimento. Por isso, a igreja certa tem essas características de pregar o arrependimento, de pregar a verdade. Ainda que não agrada a alguns membros da igreja, a igreja certa ainda continua a falar da verdade. Ainda que algumas partes não agradam certos membros da igreja, a igreja certa ainda continua a falar dessas partes que não agradam certos membros. Porque a igreja certa não se preocupa em ter muitos membros, não se preocupa em agradar membros, mas preocupa-se em agradar quem? Deus. Existem pessoas que saíram da igreja porque o líder se comportou de tal forma. Existem pessoas que saíram da igreja porque o irmão teve tal comportamento. Existem pessoas que saíram da igreja porque o pastor disse X ou Y. E nós devemos deixar algo bem claro. Uma coisa é você sair da igreja porque nessa igreja não estão a pregar a palavra, porque nessa igreja estão a distorcer o evangelho, porque nesta igreja estão a distorcer em geral a palavra. Outra coisa é você sair da igreja por causa do comportamento de alguns membros da igreja. E a minha pergunta para você é: para que você ia à igreja? Você ia para
observar o comportamento do outro, ou você ia para adorar a Deus? Você ia para ver como é que o fulano ia vestir, ou você ia para aprender sobre a palavra de Deus? Porque nós devemos nos lembrar que devemos ter um foco, um propósito ao nos reunirmos com as pessoas ou ao nos reunirmos com uma igreja. Nós devemos ter um foco ao irmos à igreja, porque senão estamos a gastar dinheiro do táxi, estamos a gastar combustível do carro. Nós devemos ir à igreja com um foco, um propósito. Eu estou à igreja fazer o quê? Adorar a Deus. Eu estou à igreja o quê? Aprender sobre essa palavra. Eu estou à igreja para glorificar a Deus e assim sucessivamente. Não devemos ir à igreja para observar o comportamento de fulano ou de cicrano. Não devemos ir à igreja para observar, não devemos ir à igreja para conquistar fulano ou fulana. Está errado. Devemos ir à igreja para prestar culto ao Senhor. E esse deve ser o nosso foco ao sairmos das nossas casas para ir até a igreja. Por isso, caro irmão ou cara irmã que saiu da igreja, não porque a igreja estava contra a palavra, não porque a igreja estava a pregar um outro Cristo, não porque a igreja estava a distorcer a palavra, mas porque o pastor, o fulano, o líder fez ou desfez. Aconselho-te a voltar. Porque não vamos à igreja para agradar homens, não vamos à igreja para olhar homens, vamos à igreja para agradar, para glorificar e para conhecer, aprender mais sobre Deus. Então, ainda que o fulano faça ou deixe de fazer, nós devemos continuar aí. Principalmente se nessa igreja prega-se a palavra verdadeira. Nós devemos nos lembrar de uma coisa. Apesar de sermos cristãos, ou apesar dos irmãos da igreja serem cristãos, não são perfeitos. E muitos cristãos, muitos homens de Deus, muitos líderes e pastores vão errar, sim. Vão fazer coisas que vão nos escandalizar, vão. Mas o nosso foco não deve ser o erro do pastor, o líder, o que fez, o que deixou de fazer, não. O nosso foco deve estar em Deus. Sim, o líder falou de tal maneira comigo, eu não gostei, tá bem. Doeu, porque dói mesmo, né? Sim, ok. Mas foca-te em Deus. Vai à igreja, foca-te em Deus. O irmão me deu a olhada, foca-te em Deus. O irmão falou mal de mim, foca-te em Deus, porque o foco é quem? Cristo. O foco não é irmão, não é irmão, o foco é Cristo. E há muita gente na igreja que ainda vai nos magoar, que ainda vai falar coisas que vão nos entristecer, sim. Mas isso não significa que devemos deixar a igreja por conta disso. Para você que saiu da igreja, que abandonou a igreja, volte para a igreja. Procure uma igreja ou volte para essa mesma igreja ou procure uma igreja onde verdadeiramente a palavra de Deus é pregada. Mas não deixa de te reunir com os outros para prestar culto a Deus. Mas não deixa de te reunir com os outros para adorar a Deus. Partilhem esse vídeo com os vossos amigos lá no WhatsApp, os vossos amigos que dizem que não precisam ir à igreja, os vossos amigos que acham que o dia a dia na igreja é só os domingos. Se vocês são novos cá no canal, se inscrevam já nesse botãozinho vermelho aqui embaixo e ativem o sininho de notificações para receberem mais vídeos como estes. Eu vou deixar outros vídeos sobre a palavra de Deus aqui na tela, assistam um outro vídeo e até ao próximo vídeo.